Olá, eu sou a Mara Lins, psicóloga, terapeuta de casal e família, doutora em psicologia clínica e diretora do CEF, hoje é FACEF, que é a Faculdade do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Quero agradecer o convite da doutora Ana Lúcia Piccoli para estar aqui com vocês no Grupo de Estudos de Direitos de Família e Sucessões no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho sobre as questões emocionais que envolvem o divórcio. Vou começar com uma pequena música que vai falar muito do nosso tema. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua. Até provar que ainda sou tua. Até provar que ainda sou tua. Então, todas essas questões envolvem a situação do divórcio. Deixa eu preparar aqui o material agora. É uma crise transicional, é uma das crises da situação de vida que a gente chama crise acidental. Ninguém casa para separar, porém, isso acontece. E termina fazendo com que as tarefas desenvolvimentais, o casal se unir, se o casal tiver filhos, como criar esses filhos, os filhos na adolescência, enfim, dependendo da etapa, elas são interrompidas essas tarefas. E aí tem uma necessidade muito de vários ajustamentos, e a família ela fica, num primeiro momento, num estado de caos e desequilíbrio. E olha só, esse período de caos, que está tudo bem que aconteça, porque é um processo de luto, quando acontece o divórcio, ele pode durar de 1 até 5 anos
para a família, para o casal conseguir se reorganizar. E aí o divórcio emocional, como é que a gente pode falar sobre ele? Retomando, ninguém casa para separar, porém, conforme as coisas vão indo, conforme as relações vão se dando, infelizmente o amor também morre. A vovó já dizia, né, amor é que nem plantinha, se a gente não regar, morre. Infelizmente morre. E é muito comum do casal, um dos dois já começar a se decepcionar, já começar a ficar ressentido, já começar a pensar em como seria a vida separando. E a outra pessoa não, acha que ainda tem jeito, acha que ainda tem chance. Isso quer dizer que leva um tempo até elaborar. Aquela pessoa, quando ela pede o divórcio, ela já está pensando sobre isso há mais tempo. Ela já está elaborando sobre, ela já passou pelo processo de luto, ela já passou pela tristeza, ela já passou pela raiva, ela já passou pela depressão e até conseguir ressignificar e fazer uma escolha para o seu caminho. E a outra pessoa não. Por isso que esse comecinho da música, enfim, quando olhaste bem nos olhos meus e o olhar era de Deus, eu não acreditei. Aquela pessoa que ainda não passou pelo processo de tristeza, de luto, é como se levasse o impacto e tem negação. Um dos dois já está com algo mais elaborado e o outro não. E aí vem uma total negação. Não, não acredito, não, não é isso. Vamos tentar fazer alguma coisa para mudar. E se porventura ainda assim não tem mais o que fazer, tem todo um movimento para evitar com que o divórcio aconteça daquela pessoa que não está com essa situação elaborada. E na música fala, me arrastei, te arranhei, me agarrei aos teus cabelos, enfim. Eu acho muito interessante, assim, que é como se a gente pudesse visualizar todo o sofrimento daquela pessoa que não quer de jeito nenhum essa situação. E vai ficando deprimida, aí que ela começa a entrar no processo de luto que a outra já passou e já elaborou uma boa parte. E aí as situações de litígio, muitas vezes as situações de litígio estão vinculadas a esse processo de uma, vamos dizer assim, dificuldade de resolver o divórcio emocional. Na música fala, dei para maldizer o nosso lar, para sujar o teu nome e te humilhar, ou seja, me vem uma raiva tão grande que eu vou querer acabar com aquela outra pessoa. Como que ela pode terminar um relacionamento? É muito difícil sofrer rejeição, é muito difícil sofrer abandono, é muito difícil se sentir trocado por outro quando tem uma terceira pessoa na relação. É muito sofrido. Então a raiva vem como um movimento, um desejo de vingança, barra um desejo de justiça, ao todo o sofrimento que a outra pessoa está trazendo. E aí, eu adoro essa frase, te adorando pelo avesso, porque a raiva faz com que entre na briga, faz com que entre no litígio. E é uma maneira de mostrar que ainda se mantém a relação. Se não dá para manter a relação pelo viés do amor, da parceria, a relação vai ser mantida pelo viés da briga, pelo viés do litígio, pelo viés da não resolução. Então, isso é muito importante, as pessoas até se darem conta, anos depois, porque por vezes as pessoas podem estar divorciadas legalmente há 10 anos, mas emocionalmente ainda não. E aí vinha a questão de falar de uma maneira pejorativa do ex ou da ex, de usar nomes pejorativos para o ex ou para a ex, dificultar a relação dos filhos quando tem os filhos. Por quê? Qual é a função disso? Por que que a pessoa precisa tanto e a todo momento falar mal e de um jeito pejorativo de uma pessoa que uma vez foi importante? Se uma vez teve um relacionamento com alguém, é porque foi muito importante. É um jeito de manter, é um jeito de adorar, que seja pelo avesso. Algumas considerações, então. Certamente, a forma amigável de um acordo vai ser sempre preferencial para todos, ao litígio, para todos da família, porque a gente, quando fala em divórcio, não é só um casal, é todo um sistema que está sendo mexido, que está sendo rompido de alguma maneira, que precisa dessa reorganização. E o litígio vai levar a desamparo, raiva, pessimismo, depressão, ansiedade para todos, não só para o casal. Se tem filhos e família extensa também. E uma disputa prolongada pode ser uma tentativa de manter o casamento, como eu comentei. Uma disputa muito porque qual a razão, qual a função? Porque quem realmente quer encerrar, flexibiliza. Ok, eu posso não achar isso aqui muito justo, mas ok, vamos encerrar essa situação, vamos passar
para outra etapa. Claro, dentro da medida de cada um, dentro da pele de cada um vai saber, né, o que pode, o que não pode ser feito. Mas é bom a gente pensar sobre isso, né? Pelo que a pessoa está perpetuando aquela briga. E além da parte emocional, por vezes os bens pode representar um luto também. Por exemplo, a casa que a gente construiu vai ser vendida, a gente vai ter que se mudar, vai ter que ficar uma parte para cada um, cada cantinho ali foi sonhado, foi pensado numa história de vida que seria muito bonita. Então, tem todos esses aspectos que vão interferindo para essa situação do luto. E o ajustamento do casal tem toda a relação com o ajustamento das crianças. Aí aqui é um ponto muito importante também. Quando a gente vê os filhos muito mal, aí eu coloco um ponto acima com relação à separação do casal. É claro que eles têm o luto de perder aquela família junta, de perder o pai e a mãe convivendo juntos, enfim, fazendo as atividades, mas vai ser um fator preditor de saúde ou adoecimento intensificado para o filho, conforme vai ser o ajustamento do casal. Se esse casal tiver com muitas brigas, com muito litígio, isso vai repercutir diretamente na saúde mental dos filhos. Os filhos precisam ter acesso a pai e a mãe. Eles precisam sentir que, independentemente da configuração do casal, a família não termina. O casal separa, ok, mas a família não termina nunca. Eles precisam da presença do pai, precisam da presença da mãe, precisam sentir que vão ser amados, independentemente da questão conjugal. E os filhos têm o direito de não escutar nenhum dos pais falar mal do outro. Aqui eu costumo usar uma metáfora com os pais, como se os filhos fossem uma maçã, metade dessa maçã é pai e metade dessa maçã é mãe. Se o pai ou a mãe fica falando mal da outra metade, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, dentro da criança ou dentro do filho, aquela metade vai apodrecer. E por vezes o filho, a filha começa a fazer coisas que aquele pai, aquela mãe estão criticando. O adulto tem todo o direito de ter seu ressentimento, de ter a sua raiva, coisas que acontecem entre o casal que justificam, validam as suas emoções. Mas os filhos têm que ser preservados disso, porque a consequência vai ser a saúde mental do filho. Então, quando se está com muita dificuldade, ideal seria, sou suspeita para falar, uma terapia, um ajuste, né, psicológico para isso, mas se não conversar as suas mágoas, ressentimentos com outro adulto, com amigos, talvez membros da família. Eu falo talvez membros da família, porque por vezes, ao falar muitos detalhes para algum membro da família, a família quer proteger o seu parente e começa a se inflamar também, e pode também fazer algum tipo de alienação parental, pode também começar a falar mal do pai ou da mãe na frente da criança. Então, todas as pessoas precisam ser orientadas de como manejar as suas dores, as suas raivas, porque a emoção é justificada. Agora, o que fazer com elas e em que espaço colocá-las, precisamos preservar os filhos disso tudo. E para algumas pessoas, explorar o mundo interno, os valores, as necessidades, pode ser uma boa oportunidade quando vem essa quebra, né? Revendo meta da vida. Só que para outras pessoas pode ser um período de grande luto, de muita dor e depressão. E aí o cuidado com cada um, como que cada um está conseguindo manejar essa situação de crise. E aí, isso é importante, um estudo sobre diferentes estilos de família com diferentes tipos de arranjo de custódia. O conflito existente era o único preditor de ajustamento insuficiente dos filhos. Voltamos à situação. O casal tem todo o direito de ter as suas dificuldades. Precisamos preservar os filhos disso. E 1/3 dos filhos experimenta intenso conflito de lealdade e uma preocupação exagerada em ser justo com ambos os pais. Tem um psiquiatra do Ceará, Adalberto Barreto, que ele usa uma expressão que eu gosto muito. A criança, ela é muito generosa. Tudo o que acontece na família, ela se sente culpada e ela vai tentar reparar. Então, ao ver uma situação de divórcio na parte emocional da criança, ela vai tentar consertar, ela vai tentar aproximar os pais, ou se tem algum dos pais, pai ou a mãe que esteja muito, muito mal, ela vai tentar se aliar àquela pessoa para proteger, e por vezes vai ficar mais leal àquela pessoa que ela vê que está sofrendo muito e vai se posicionar contra, não porque ela desejaria, mas por uma questão de lealdade e querer proteger aquele pai ou aquela mãe que estão sofrendo muito.
Aqui eu vou fazer uma repassada no ciclo de vida, quais seriam as principais características emocionais que a gente pode cuidar quando acontece uma situação de divórcio. Em casais recém-casados, geralmente é uma ruptura menor, porque eles começaram ainda uma história de vida, não tem tanta bagagem, menos pessoas envolvidas também, as famílias, enfim, os amigos de cada um já ainda são bem definidos, os meus amigos e os teus amigos, menos laços foram formados, menos papéis mais marcantes, e começar de novo, né, tem mais facilidade. Famílias com filhos pequenos, aqui precisamos de bastante cuidado também. Primeiro, porque é uma fase com muito risco de divórcio. O primeiro filho uma etapa do ciclo da vida que tem alto risco de divórcio, porque inaugura novos papéis, um papel de pai, um papel de mãe, inaugura muitas funções e chega a sua majestade, o bebê, não é à toa que vem essa questão, por quê? Porque a criança toma conta da família e tá tudo bem, e é isso mesmo. Casais que já estavam mal antes de vir um primeiro filho, quando vem o primeiro filho, é comum se afastarem mais ainda, e aí o alto risco de divórcio, porque a demanda para esse ajuste com um filho é muito grande e o casal esquece muitas vezes de se cuidar. Até tem um ponto que eu costumo, enfim, pensar, porque onde que está escrito que o fato de ter já estar numa relação, a gente para de cuidar, como se fosse, ok, tem um parceiro, uma parceira, check. Vou cuidar do trabalho, meu trabalho, check, sabe? Umas categorias, a gente se envolve com trabalho, a gente se envolve com amigos e outras coisas, e o fato de ter uma pessoa, tá, isso já tá bom. E não, relacionamento é difícil, relacionamento é cheio de altos e baixos, e relacionamento precisa de um cuidado quase que diário. E voltando então à questão, né, do ciclo de vida com filhos pequenos, quando tem bebês eles são menos afetados, porque eles aí vão sendo criados já na nova configuração, importância sim de ter contato com o pai e com a mãe. Para as crianças pré-escolares é difícil porque eles vão ver que os pais não estão bem, vão se sentir culpados, vão se sentir confusos e podem regredir a uma etapa anterior. E também criança é protetora, como eu disse, pode ter um sentimento de responsabilidade, de pesar também. E o que eles fizeram para acontecer o divórcio? O que eles podem fazer para evitar essa situação? E quando tem muito conflito, pode surgir lealdade deles quererem proteger ou o pai ou a mãe, quem eles acham que estão sofrendo muito. É comum as crianças ficarem com a mãe, e quando são filhos pequenos, é muito difícil para ela assumir todas as responsabilidades, ainda mais se trabalha, sem ter uma parceria no seu dia a dia para dividir banho, comida, né? Tarefas escolares, enfim. E para os homens, que é comum o homem sair da casa, é muito doloroso perder a rotina, perder o beijinho de boa noite, perder o contato diário com a criança também. E os avós e a família ampliada, eles podem ajudar muito. Aqui é um ponto importante da gente cuidar. As famílias, enfim, que passam por situações de divórcio, tem muito sofrimento, é importante ter uma rede de apoio. É bem importante, então, acionar avós, tios, amigos, padrinhos, seja quem for, para estar junto com essas pessoas, que é um momento bem doído. Famílias com filhos adolescentes. O divórcio ameaça aquela base segura, porque o adolescente é o seu período de transição, é o seu período de confusão, é o seu período de adoecimento e restabelecimento para a vida adulta. E quando os pais se divorciam nessa etapa, tem uma situação que cadê minha base segura? E é bem comum também, o que acontece? Quando os filhos estão na adolescência, é comum os pais já estarem na metade da vida. E aquele período desses pais de repensarem o que eu fiz da minha vida até aqui, o que eu tenho para frente, é uma crise bem comum nas famílias e nos casais também, de reavaliar, será que aqueles sonhos que eu tinha lá na juventude eu realizei ou eu vou realizar agora? E geralmente os adolescentes ficam muito zangados do tipo, ei, eu é que estou no período de passar por dificuldades e confusões e vocês estão me atrapalhando nisso tudo, estão arranjando mais confusão, enfim, para eu passar. E pode apressar a ideia de que ele, adolescente, tem que seguir a própria vida e se afastar dos conflitos dos pais. Pode ter conflito de lealdade também, se aliar a um ou a outro que ele acha que está sofrendo muito. Pode aparecer algum comportamento autodestrutivo por se sentir culpado ou para trazer atenção para si e os pais pararem com a ideia da briga, da separação, se unirem para ajudar esse filho. Também pode ser uma experiência amadurecedora, ou seja, como que ele pode manejar suas emoções, como que ele pode manejar as suas dificuldades e seguir a vida.
Um alto risco nessa etapa é de desses filhos adolescentes serem puxados para o papel parental, por exemplo, de serem puxados para um papel de confidente da mãe ou do pai, a mãe ou o pai puxá-lo para muitas responsabilidades que ele não pode, que o adolescente não pode assumir nesse momento, mas o pior seria ficar de o pai ou a mãe utilizá-lo como confidente das suas dores. Vamos retomar, mundo adulto, mundo do casal. Precisam falar sobre isso, mas que seja com outro adulto, preservando o filho. O ciclo da vida de lançar os filhos seria do que a gente chama de ninho vazio também, né? Quando os filhos estão saindo, os casamentos podem se apresentar vulneráveis. Por que apresentar vulneráveis? Porque enquanto os filhos estão numa família, eles movimentam muito, e se o casal não cuidou da plantinha, quando os filhos partem, pode ser que o casal tenha que se aproximar e não goste do que veja. Tenha tanta distância já que eles não perceberam que o risco de divórcio é muito grande. E muitas vezes a raiva é dirigida ao pai, por exemplo, se a mãe que ficou em casa cuidando dos filhos e resolvem se separar nessa hora do ninho vazio, algo do tipo, poxa, os adultos jovens, né? A gente está saindo, a gente está se lançando para a vida e tem um problema para voltar e para a gente cuidar. Como é que fica a mãe nessa situação? Podem perder também, os adultos jovens, aquele sentido de vida familiar, sabe o churrasco de domingo na casa dos pais? Isso pode se perder. Depois, com o tempo, se reorganiza em um e outro, mas esse sentimento de núcleo, de Natal, de família, enfim. E o maior risco é quando um dos pais se agarram a um dos filhos, e aí como é que esse filho vai conseguir levar a sua vida, começar a voar, precisando cuidar muito desse pai ou dessa mãe. E aí, de novo, vamos pensar numa rede de apoio que como poderia ajudar nesse ciclo. E no estágio tardio, é um choque muito grande para a vida, porque os pais já estão velhinhos e aí vem com essa situação. 3 gerações são afetadas, a do casal que quer separar, a dos filhos e dos netos, que não entendem direito o que está acontecendo. E aí redefinir os papéis é muito difícil, porque o que fazer, né, com os pais podem querer se envolver, os filhos podem se sentir sobrecarregados, e a solidão passa a ser um grande problema, porque as reuniões geralmente em família, todos juntos com o pai e a mãe, e aí agora o pai e a mãe sozinhos, que seria o período deles estarem juntos e se apoiando, com quem vão ficar? Com quem vão compartilhar a vida? Com quem vão conversar? Podem ter mudança financeira drástica também, que vai, principalmente se a mulher não trabalhou fora, né? Não teve a sua renda própria. E aí, como é que vai ficar essa situação? E é muito importante nesse período da vida que cada um mantenha a própria vida, que mantenha seus relacionamentos, que mantenha a rede de apoio com os seus amigos, né? Com pessoas importantes que tem ao seu redor. Aqui tem o chamado modelo dialético ou diaclético, até das etapas do divórcio, falando um pouquinho, utilizando a expressão divórcio não como um tema legal, de lei, mas como um tema de rompimento. E aí, como é que seria? Algumas etapas, aí o período que seria a estação que está passando, os sentimentos e ações e tarefas que se podem fazer nessa etapa. No período do pré-divórcio, então, como eu comentei, é uma época de desespero, e é uma época de deliberação para quem quer separar e desespero para quem não ainda está preparado e nem sabia disso. Aqui é o período do divórcio emocional. Aqui é o período de elaborar, de pensar, começar a pensar no luto. Sentimentos para aquele que não quer separar, de desilusão, insatisfação, de alienação, de ansiedade, ou melhor, para aquele que quer separar. Para aquele que não quer separar, desespero, medo, angústia, ambivalência, um choque, vazio, raiva, inadequação, baixa autoestima, ou seja, a outra pessoa não quis ficar comigo pelo quê, eu não devo ser, né, um bom parceiro ou uma boa parceira. Ações e tarefas, para aquele que quer separar, geralmente é comum que evite o assunto, fique instável no seu humor, porque tem algo que deseja fazer, mas não consegue. Enfrentar a briga com o parceiro, ou seja, vai ter que em algum momento parar e conversar e vamos lá definir a situação, muitas brigas. Para aquele que não quer separar, geralmente a negação, se fechar, retraimento, fingir que está tudo bem, ok, é uma pequena fase, isso não vai acontecer. Tentar, de todas as formas, recuperar o relacionamento, te adorando pelo avesso. Pedir conselhos para a família, para amigos, para o clero, enfim, se tiver, né, alguma importância religiosa mais forte.
Depois, durante o divórcio da época de envolvimento legal, enfim, o divórcio legal, sentimentos de depressão, de raiva, desesperança, autopiedade, por que que isso foi acontecer comigo, desamparo de não saber para onde recorrer, barganha, então começa situações de barganha, pode ter ameaça, pode ter quem tem problemas de depressão, algum risco ou tentativa de suicídio, por isso a importância de um cuidado psicológico também. Consulta com o advogado, então, para ver quais serão os passos a serem feitos. Aqui o divórcio econômico seria a separação em torno, né, dos bens. Tem muita confusão, tem muita raiva, tristeza, porque muitas vezes falar de dinheiro, falar de finanças é falar de relacionamento, é falar de emoção. E se o relacionamento, a emoção ainda não está bem resolvida, consequentemente vai ser bem difícil resolver a parte concreta, a parte financeira. As tarefas, enfim, a separação física começa a se dar, o processo legal todo do divórcio e as considerações sobre as finanças e custódia quando tem filhos. Depois, uma outra expressão que eles chamam de divórcio copaterno e problemas de custódia, que seria como organizar as relações com os filhos. O sentimento de solidão, porque vão estar manejando, né, no dia a dia, principalmente quem fica com os filhos vai estar manejando sozinho. Por um lado, principalmente quem desejava separar, um alívio, porque as coisas estão se organizando, e para aquela pessoa que ainda não elaborou bem a situação do luto, um desejo de vingança, porque nós humanos temos isso, temos esse desejo esse senso de justiça, e se alguém fez algo para mim, isso não pode ficar barato, não pode ficar por nada. E olha só, não pode ficar barato, alguém vai ter que pagar por isso. Então, uma das razões das brigas pelos bens serem muito intensas. Os sentimentos de dor, de luto, é período de contar para os familiares e para os amigos também o que está acontecendo. Se a mulher não trabalhava, a necessidade de buscar, de encontrar um emprego, isso é difícil também. Um sentimento de ter sido usada para ficar em casa cuidando das coisas e agora não tem nenhum recurso para si, não tem autonomia. E também tem um sentimento de tomar as próprias decisões, de não precisar dividir tanto com o outro. Ainda nessa etapa da época de envolvimento legal, tem o divórcio da comunidade. O que que é isso? Aqui começa a separação dos amigos. Quem eram os meus amigos? Quem eram os amigos do outro? Quais são os amigos em comum? Com quem que se pode contar e com quem que não, e é muito interessante porque, por vezes, os próprios grupos, dependendo dos grupos e dos seus conceitos ou preconceitos também, aquela pessoa que está separada, parece que ela não vai tendo mais ajuste ou sentido ali. Para os grupos pode representar um perigo também, nossa, olha ali, fulano separou, pode ser uma má companhia para os outros, ou é um risco, porque mostra que separação existe, e a gente não quer olhar para isso. Não quer ver dessas possibilidades. Então, pode acontecer sim de se afastar de alguns amigos, de reencontrar outros também depois. Mas os sentimentos nessa época de divórcio da comunidade, de reajuste, sentimentos de indecisão, questão de autoconfiança, né, de tentar resgatar, resignação, bem, não temos o que fazer, ao mesmo tempo excitação, né, uma vida nova, resgatar ou ter outros amigos, curiosidade, pode ter arrependimento, o que está acontecendo com a nossa vida e muita tristeza. A tristeza ela é importante porque ela faz parte do processo de luto. Ações e tarefas de finalização desse processo, abertura para novos amigos, novas atividades, um novo estilo de rotina com os filhos e explorar novos interesses também, que é a grande oportunidade. E a última etapa, que é o pós-divórcio, uma época de exploração e reequilíbrio. Aqui a gente chama de divórcio psíquico, para diferenciar o divórcio emocional, é aquele processo de luto que a pessoa precisa entrar para elaborar a perda, para elaborar que houve um rompimento, que houve uma morte de expectativa de vida. O divórcio psíquico é quando consegue reacomodar, quando consegue, ok, agora eu estou pronto para uma nova etapa de vida. Os sentimentos de aceitação, porque tem coisas que a gente não pode mudar na vida, e bem, e é isso, e como que eu vou lidar? Sentimento de autoconfiança, de se experimentar de novo, de integridade, animação, independência, autonomia. Ações e tarefas seriam de reelaboração da identidade, abertura para novas relações amorosas, já tem uma experiência de uma relação anterior e aí como vai lidar
na nova relação, se sentir bem com o novo estilo, ajudar os filhos, então, a aceitar o divórcio dos pais e reforçar que a família continua. O casal, ok, separou, mas reforçar a parentalidade é essencial. E algumas questões pós-divórcio, então. O divórcio, ele sempre pode, depois do sofrimento, que é inerente, configurar uma abertura para um novo olhar para si, para o mundo, para uma relação mais madura no futuro também. É importante pensar, qualquer situação quando acontece, difícil que seja, da gente olhar para o próprio papel nisso. Qual foi o meu papel nessa relação? Pelo que aconteceu? Quando a gente coloca muito, muito, muito a culpa no outro, a gente poderia dizer até que é uma maneira imatura para olhar para as situações, porque de alguma maneira eu fiz algo para que aquilo se perpetuasse. A importância da rede e do apoio de outras pessoas, importância dentro do possível que os ex-cônjuges mantenham o relacionamento quando têm filhos. O ritmo de cada um deve ser respeitado também, os sentimentos de cada um devem ser validados, olhando que, como um luto, cada pessoa elabora e vivencia de uma maneira diferente e que não existe um caminho certo ou um caminho errado. É um processo de um adoecimento, de uma tristeza que sim tem o seu final na maioria das vezes, que tem o seu restabelecimento na maioria das vezes, e que fica como uma parte da história de vida também, como um aprendizado para a história de vida, para seguir adiante. Por fim, a questão do sofrimento humano, gostaria de comentar com vocês que a gente vive uma cultura de ser feliz ou de estar feliz, e isso não existe. Talvez nos mundos das mídias sociais, a gente olha, nossa, que casal lindo, feliz, olha que família maravilhosa. Não existe. A vida é feita de problemas, a vida é feita de dificuldades, temos sofrimento a todo momento. E está tudo bem. A grande questão é dar abertura para isso, é reconhecer esse sofrimento, porque a partir daí a gente pode ver o que fazer. Então, a questão do divórcio emocional, então, é um luto, é uma perda, é uma tristeza. Ao mesmo tempo, ter o seu espaço, ter o seu período, ter o seu processo para elaborar, para conseguir resolver isso e não precisar ficando adorando a outra pessoa pelo avesso, para poder encerrar esse ciclo e para poder ter abertura para uma nova etapa com esperança, uma nova etapa com um aprendizado, como se fosse uma cicatriz de uma ferida, que eu sei o que aconteceu ali, o que eu posso fazer agora nessa nova etapa de vida, nesse novo ciclo, nessa nova oportunidade que se pode ter. Muito obrigada, então. Qualquer coisa tem o meu e-mail, se vocês quiserem mais alguma dúvida, alguma pergunta. E até breve.